Mais um fim de semana de Premier League e a luta pelo título continua acesa depois da vitória suadíssima do Arsenal sobre o Wolves e da vitória menos confortável do que pareceu por 3-0 do City sobre o Palace. Mas há uma equipa para falar realmente é o City e a forma, eu nem digo só a forma, mas os resultados que têm apresentado, mesmo apesar de não ser o futebol mais fluido que já vimos numa equipa de Guardiola. Uh, mas há certas coisas que me estão a dar medo nesta equipa do City, sendo fã do Arsenal. Vou falar um bocadinho disso. Acho que há dois jogadores que são o maior destaque nisso do que está a acontecer, fora o óbvio. E é isso, eu sou o Rafael, isto é o RFC. Se gostas do conteúdo, não se esqueças de seguir, de subscrever, mostra aos teus amigos. Não custa mesmo nada e estás-me só a ajudar, portanto eu agradeço muito. Estou a tentar aqui formar uma comunidadezinha de quem gosta de futebol e quem gosta de ver o maior campeonato do mundo. Portanto, vamos a isso. Portanto, para este jogo com o Crystal Palace, uma equipa que é forte. Sabemos que ganhou não só a FA Cup como a Supertaça no início da época. Era um jogo esperado difícil, obviamente ir à casa do Palace ainda por cima é difícil em geral, já numa fase normal do Palace e nesta fase em que está forte com o Glasner e com outros jogadores, com o Mateta, com o Adam Wharton, com o Guehi, jogadores que são muito sólidos, não diria dos melhores da Premier League, mas podem entrar na lista, pelo menos o Mateta entra na lista de melhores avançados, por exemplo, o Wharton entra na lista de melhores médios. Eu não diria topo, tipo top 5 dos melhores na liga, mas estão claramente no top 30, top 40 e há muitos jogadores na Premier, não é? É difícil. Mas, como eu disse na introdução, há dois jogadores que, fora o Haaland, que é a resposta óbvia, que no início da época veio a controlar e a dar esta forma de continuar a combater pelo título ao City, mas agora vemos dois jogadores que estão a formar uma química absolutamente incrível. Mais ainda neste jogo se mostrou porque um deles não teve que ser encostado à direita para o Doku poder jogar à esquerda, porque o Doku, quando estiver disponível também, que é a época que está a ter, também deveria de estar nesta conversa, mas é um jogador totalmente diferente dos dois que eu vou falar. É um extremo muito direto, mas os dois que eu vou falar são jogadores que tecnicamente são absolutamente incríveis em termos individuais. Não são extremos, podem jogar a extremo, não é? Já vimos um deles jogar num dos lados em épocas anteriores. Este ano estamos a ver outro. Um deles está mais central, quase sempre. E obviamente, começando aqui pelo Phil Foden. Não diria que estamos de volta à época em que ele foi o melhor jogador da Premier League, há 2 anos, porque é difícil fazer isso, sinceramente. Mas não está muito longe disso. E também estamos a vê-lo aqui com uma função totalmente nova. Lá está, ele nessa altura jogava um bocado mais à direita a puxar para o meio e agora vemos mais ele, principalmente quando o Doku está a jogar, ele está claramente como o número 10, como aquele médio mais ofensivo, aquilo que o De Bruyne fazia, basicamente. É um jogador totalmente diferente, obviamente. Mas é um jogador que tem um nível de técnica soberbo, primeiro que mais nada, não é? Em termos individuais, em termos daqueles jogadores que é muito bom de ver jogar, como era, por exemplo, um Hazard, como era, por exemplo, um Dybala, como são esse tipo de jogadores assim muito técnicos. O Foden é mais um que nós sabemos que tem esse potencial. O ano passado, obviamente, ele baixou muito o rendimento consoante aquilo que tinha sido a época anterior, mas este ano voltou a ganhar muita preponderância e eu acho que um jogador que lhe dá aqui muitas formas de poder fazer isso e de lhe dar outro tipo de liberdades. É um jogador com umas funções parecidas, na minha opinião ainda mais técnico, no sentido de truques, da criatividade no movimento, não de liberdade de movimentos, porque acho que o Foden até tem mais, mas é obviamente o Ryan Cherky, que tem sido, sinceramente, na minha opinião, as pessoas falam todas do Xhaka e do Zubimendi em termos de melhores contratações do ano, mas eu acho que pelo valor que o Cherky tem ainda por cima em termos de preço, que foi 30 milhões por aí, e para a idade que ele tem, para o potencial que ele tem, para mim o Cherky é o primeiro nesta lista, à frente do Zubimendi. Eu adoro o Zubimendi, mas à frente do Zubimendi e à frente do Xhaka, que obviamente está a ter uma grande época no Sunderland e está a liderar este Sunderland para coisas que ninguém esperava, mas a qualidade do Cherky, quando o vemos jogar e o impacto que ele tem nos jogos, principalmente agora com o Haaland, não se tem mostrado tanto ao jogo como mostrou no início da época, apesar de continuar a marcar golos e de ser, obviamente, para mim, o favorito à Bola de Ouro neste momento. Mas o Cherky é um jogador que
é incrível de o ver jogar. É mesmo aquilo que eu estava a dizer. Faz-me lembrar o Hazard, faz-me lembrar um Mahrez, faz-me lembrar um Dybala, faz-me lembrar esse tipo de jogadores que, apesar de não terem sempre assistências ou golos, é um gosto. É fantástico vê-lo jogar. Em termos do quão bonito pode ser o futebol. E às vezes no futebol moderno a verdade é que isso falta um bocadinho, não é? Falta um bocadinho daquela magia, daquele toque de bola que víamos mais atrás, Ronaldinhos, Zidanes fazer. Depois tivemos Ozil, tivemos se calhar num nível mais baixo, mas a mim vem-me sempre à cabeça o Santi Cazorla em termos do que é aquele jogador técnico, mas que nem sempre precisa das estatísticas, mas que um toque na bola faz a magia. Mais recentemente, na minha opinião, temos o Kroos nessa conversa também. Temos podem ter aquela qualidade de passe absolutamente incrível em que a técnica, a forma que usam para chutar a bola ou certas coisas que fazem no campo são tipo especiais, tornam um jogo mais bonito, tornam um jogo mágico. E para mim o Cherki é isso. E a verdade é que não só ele ajuda o Haaland com isso, não é? Porque lá está, é um jogador muito criativo, é um jogador que, se lhe dermos liberdade de movimentos, realmente pode fazer a diferença. Mas quando jogamos sem Doku em campo, porque lá está, se o Doku estiver em campo, o Cherki é mais encostado à direita e tem que funcionar mais como um extremo, que não estou a dizer que não funciona, mas gosto mais de o ver na forma como foi este jogo contra o Palace, em que ele pode andar basicamente na posição de 10, seja do lado esquerdo, seja do lado direito, ter mais liberdade de movimentos. E a mesma coisa com o Foden, e é daí que vem aquilo que eu vou falar mais à frente, que é a química dos dois. Gosto de ver um Haaland à frente deles e gosto de ver aqueles dois 10 atrás. Basicamente, isto seria perfeito, por exemplo, para um sistema como o do United, em que tem um avançado e depois tem dois 10. Só que para mim tens um Foden e um Cherki, por mais que eu acho que o Mbeumo e o Mateus Cunha são incríveis, em termos técnicos, eu acho que o Mateus Cunha é um jogador mesmo muito técnico, mas em termos dessa magia que eu estava a falar há uns segundos atrás, para mim é outro nível. E isto não quer dizer que o Cherki é melhor jogador que o Mbeumo ou que o Mateus Cunha, uh, ou com o Foden, obviamente, mas para mim é um dos jogadores que mais gosto me dá a ver. E sinceramente, obviamente eu não apoio o City e espero que caiam forte no decorrer da época em termos de forma, mas nos últimos anos a verdade é que o City tem os meus jogadores favoritos, porque teve o De Bruyne, que foi durante bastantes anos um dos meus jogadores favoritos no mundo. Depois teve o Rodri, que sinceramente, se ele voltar, provavelmente ele vai voltar a ser um meu jogador favorito de ver jogar, porque lá está, eu sou fã do Arsenal e é a primeira coisa que eu sou e quero que o meu clube ganhe o que puder ganhar, mas ao mesmo tempo eu sou um fã de futebol e se eu vir um jogador, por mais que ele esteja num rival, que a mim me capta, que me chama a atenção de o ver jogar, que me dá vontade de ver aquela equipa, eu vou falar. E normalmente os jogadores que me puxam para isso são os jogadores de meio campo. Claro que os números 10 normalmente são mais mágicos, vamos ver também o Cole Palmer nesse sentido. Porque o Cole Palmer lesionou-se no Chelsea e eu perdi um bocado de vontade de ver o Chelsea em geral, se bem que o Estevão também recuperou isso um bocado da minha vontade de os ver. E é por isso que eu também não sou o maior fã de jogadores como o Caicedo, por exemplo, apesar de reconhecer que ele é um talento incrível e que é mesmo muito bom naquilo que ele faz, mas não é um jogo que a mim me chama a atenção de ver. A mesma coisa com o Kanté, não é? A mesma coisa. É um jogador que eu reconheço como um dos melhores de sempre na sua posição, mas não é um jogador que eu faço questão de ver todos os dias. Agora, se me falares num Busquets, se me falares num Rodri, se me falares num Toni Kroos, são jogadores que para mim, tipo, aquilo que eles fazem com quase tão pouco, não é? Não precisam dar muitos toques na bola, não precisam de fazer coisas muito vistosas, desbloqueiam tudo o que é preciso com cenas muito simples. E eu adoro ver isso num jogador. E depois, pronto, temos a magia dos números 10 que é diferente, não é? É o drible, é a forma como criam assistências ou como criam os passos antes das assistências, como criam espaços para criar os golos. Depois, obviamente, tem aqueles remates, como vimos o Foden a fazer, e o gol que vimos do Foden contra o Palace é. Claro que é um trabalho incrível do Cherki, é passar por três jogadores, mas aquele remate já é trademark do Foden, na verdade é essa. Não do ano passado, né? Que mal saiu o Foden, mas é trademark do pico que vimos do Foden, daquilo que achamos que é o melhor do Foden até agora. Que eu acho que ainda pode ser melhor, na verdade, porque lá está, ele é um jogador com tanto talento e isso é impossível de questionar. Que para mim são jogadores mágicos. São jogadores mágicos. Os 10 e os 6 para mim até mais do que os 8. Se bem que o Toni Kroos podemos dizer que é um 8, mas para mim as melhores épocas dele, e para mim a melhor época dele é a última época dele mesmo, pelo Real Madrid, e ele estava a jogar como 6, a verdade é essa. Mas passando aqui, voltando a falar aqui do duo que tenho no ecrã, não é? Aqui dos meus lados. Isto pode estar na conversa para o melhor duo da liga. Neste momento, principalmente em termos de forma atual, para mim tem que estar. Por mais que
que eu queira olhar para o meu clube e queira dizer isso. A verdade é que nós somos uma equipa que depende muito mais da defesa do que o City. Aliás, eu diria que é um oposto as duas equipas. Uma equipa depende da sua defesa, que é o Arsenal, e a outra equipa depende do seu jogo ofensivo, que é o City. E agora, se misturássemos as duas equipas, se fôssemos fazer um 11 combinado, e eventualmente isso há de acontecer, mas se fôssemos fazer um 11 combinado de jogadores, provavelmente no ataque do Arsenal apenas pensaríamos no Saka, e mesmo assim, neste momento, lá está, seria discutível. Apesar de eu achar que o Saka tem muito mais material para mostrar até hoje do que o Cherki, não é? Mas lá está, o Cherki acabou de chegar à Premier League. O Saka é um jogador que está a jogar neste contexto há muitos anos e é um jogador que tem muito impacto pela seleção, obviamente, enquanto o Cherki acabou de ir agora à seleção francesa. Uh, é um jogador que acabou de chegar agora à Premier League. É diferente. Mas se olharmos para a defesa, por exemplo, há algum jogador do City que entra na defesa do Arsenal? Provavelmente não. E isto não é dizer que o City é horrível e que o Arsenal é bom, ou que o Arsenal é horrível e que o City é bom. São contextos totalmente diferentes, duas equipas totalmente diferentes. E a verdade é que neste momento são obviamente as duas melhores equipas na Liga. Obviamente o Aston Villa também está, né, numa forma absolutamente incrível e ganhou estas duas equipas. Mas olhamos para os 11 e olhamos para os bancos e obviamente acho que ninguém considera que o Aston Villa no fim da época vai estar a esta diferença de pontos do City e do Arsenal. Provavelmente vai estar mais atrás. Claro que posso estar enganado. Já vimos o Leicester ser campeão, mas se eu tivesse que apostar agora dinheiro para saber quem é que vai estar em primeiro, segundo ou terceiro, provavelmente o Aston Villa não teria no meu top 3 no final da época. Claro que eu posso vir a errar nisso, mas neste momento para mim a corrida é entre estas duas equipas, o Arsenal e o City, e estes dois são quem está a desbloquear essa coisa, porque para mim, quando tínhamos o Haaland a fazer só golos no início da época, e ele continua a fazer, não é? Mas quando tínhamos o Haaland só a fazer golos no início da época, era do tipo, ok, isto é muito bonito e ele sem dúvida está numa forma de bolador novamente, como aquele ano que acabou por perder para o Messi. Uh, mas acho que foi o ano do treble até. Mas a verdade é que eu não considero que isso em 38 jogos de um campeonato, tendo Champions League, tendo Carabao, tendo FA Cup, é muito difícil de manter um jogador a fazer esses números a época toda. E o Haaland também começou desta forma o ano passado e depois acabou por cair bastante. E isto não é de mérito do Haaland. Mas sabemos que o Haaland não é um jogador tipo de Julian Alvarez, não é? Que é um jogador que consegue criar mais para si próprio. Isto não é dizer que o Julian Alvarez é melhor que o Haaland, claramente não é, mas são funções diferentes, são jogadores com características diferentes e acho que o Haaland é um jogador que ainda tem muito para crescer também, mas aquilo que ele faz, ele é claramente o melhor do mundo, que é marcar golos, e para mim não há discussão nisso. Ele é de longe o melhor finalizador que temos no mundo, o melhor jogador sem bola, porque é um jogador que pode dar 5 toques na bola durante um jogo e está feliz de marcar o seu golo ou os seus 2 golos. Para ele não lhe interessa, desde que ganhe o jogo e marque os seus golos, está tranquilo. Mas agora, tendo um Haaland, que é claramente, neste momento, pelo menos o favorito à bola de ouro, e depois tens dois jogadores, duas máquinas criativas atrás dele, que lhe vão facilitar isso, não é? Pá, claro que eu, sendo fã do Arsenal, sinto-me um bocado assustado, principalmente olhando para o jogo com o Wolves e vendo a desgraça que foi jogarmos contra o OK, que é um bloco muito baixo, mas é de longe a pior equipa da Premier League. E um jogo é um jogo, mas tenho que admitir que foi assustador. E depois olho para o jogo com o Crystal Palace do City, e é um jogo que lá está, como eu disse no início, não foi um jogo confortável para o City, no sentido de o 3-0 não reflete aquilo que foi o jogo, porque o Palace falhou muitas chances, principalmente aquela do Pino isolado. O Mateta teve umas 3 ou 4 chances para marcar e acaba por ser ainda substituído cedo até. Mas é a capacidade de ter estes 3 jogadores na frente, e depois ainda vamos adicionar a isso o Doku, 3 jogadores que podem desbloquear defesas a qualquer momento do jogo, estejas por cima ou estejas por baixo, e o talento individual deles é inquestionável, e para mim essa é a parte assustadora. É que eles, tendo este jogo ofensivo que o Arsenal não tem, eles mostram mais que num jogo em que têm dificuldades podem fazer um golo assim do nada, mais do que o Arsenal, na minha opinião. E é nesse sentido que me assusta. Claro que ainda estou confiante, e lá está, o Arsenal segue em primeiro ainda, mas ainda estou confiante que vamos ser campeões, e tenho que estar, não posso perder essa confiança estando em primeiro, não faz sentido. Mas são 3, se realmente repetir, são 3 jogadores que me assustam um bocado nesse sentido, e a forma em que estão é avassaladora, e é inquestionável. E vamos ver quem os consegue parar, a verdade é essa. De qualquer forma, não só estas vitórias, não é só esta, mas estas vitórias do City com o Fulham, com o Crystal Palace agora, com o Sunderland, até com o Liverpool há umas semanas quando dominaram.
não só isso, como agora a forma em que o Arsenal vem, não só vinha de 5 jogos em que apenas ganhou 2, mas agora ainda teve dificuldades com a de longe pior equipa do campeonato, são coisas que me assustam e que mostram ainda mais que isto não é um campeonato feito, tal como eu já tinha dito no início do ano, quando o Liverpool tinha ganho não sei quantos jogos de seguida a marcar golos aos 90 minutos e aos 92 e aos 93 e seguiam em primeiro confortáveis. Tal como disse na altura, não estou com medo por eles estarem 5 pontos à frente. Isso é o início do campeonato, falta tanto jogo. Tal como quando estávamos 7 ou 8 pontos à frente, eu não estava. Isto já está feito, já somos campeões, não estava. Tal como agora não está feito só porque estamos em má forma e o City está em boa forma. Porque daqui a 10 jogos ainda vai faltar muito campeonato na mesma e não sabemos como é que vão estar em termos de forma as equipas. Não sabemos se uma delas já foi eliminada da Champions ou da Carabao ou da FA Cup, que pode condicionar isso. Não sabemos como é que vai estar a nível de lesões. Porque o Arsenal realmente está com muitas lesões e o City, e eu espero que não tenha na mesma, porque eu nunca espero que nenhuma equipa tenha lesões, mesmo que a minha esteja. Eu quero ver a melhor forma das equipas, porque eu quero ver bom futebol, quero ver. Quando vejo a Premier League, quero ver os melhores jogos, quero ver as melhores equipas, quero ver os melhores jogadores, e por isso para mim é pena o City não ter o Rodri nesse sentido. Mas é o que é, o campeonato segue. Foden e Cherki são jogadores absolutamente incríveis. Tirá-los daqui, mas todo o crédito a estas duas máquinas incríveis de ver. E isto foi mais um videozinho. Não se esqueçam de seguir, não se esqueçam de deixar o gosto, partilhar e até uma próxima.